Você conhece o araçari castanho? Sabe o que é um periquito feather duster? Já ouviu falar do albatroz de nariz amarelo? E do cardeal tecelão vermelho? Mas com certeza já ouviu falar do estorninho de peito dourado? Não? Então continue assistindo esse vídeo que você ficará conhecendo todos esses maravilhosos pássaros. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades que chegam ao canal. Periquito feather duster. Tecnicamente falando, feather duster significa espanador de pó feito de plumas. Como podem ver, ele realmente parece um pequeno espanador de pó. Parece uma bolinha de penas. Esses periquitos nascem com as penas indefinidas uma da outra, causando um grave desvio de energia e nutrientes para a produção de penas. Os exemplares afetados não podem vocalizar normalmente e nem voar, e normalmente as penas da cabeça atrapalham a visão. A maior parte destes periquitos morre entre 4 e 0,8 meses devido à grande demanda energética para a síntese das penas. Já ocorreram casos onde periquitos como este viveram por 40 dias e outros por até 0,1 ano de idade. Alguns criadores referem-se aos feather duster como os portadores da síndrome de Down no mundo dos periquitos. Outros dizem que isso é uma aberração cromossômica, tal como ocorre na síndrome de Down em humanos. Uma aberração cromossômica envolve uma suspensão ou duplicação de um cromossomo ou parte de um cromossomo, sendo bastante diferente de uma mutação gênica. Estudiosos sobre essa aberração relataram que no estudo no cariótipo pode-se descobrir se existem problemas relacionados aos cromossomos. Foram feitos esses exames na Universidade Federal de Minas Gerais, e nesse estudo os resultados demonstraram que os feather duster têm um cariótipo normal, não sustentado às hipóteses dos criadores. Outros estudiosos assumem a hipótese que essa variedade seja determinada por um gene autossômico recessivo que, quando em dupla dose, resulta em um feather duster. Entretanto, em cada ninhada de determinados casais surgia uma proporção destes exemplares, o que sugere uma herança autossômica recessiva. Infelizmente, os periquitos feather duster não se reproduzem, dificultando a comprovação da hipótese de um gene autossômico recessivo. É um caso muito interessante, apesar de não viverem muito tempo. Araçari castanho. Com um grande bico multicolor, o peito amarelo, recortado por uma faixa horizontal e contrastante vermelha, o araçari castanho encanta os olhos. Esse ilustre exemplar da rica fauna brasileira, geralmente, mede cerca de 43 centímetros de comprimento e é a espécie mais conhecida entre os araçaris do Brasil central e oriental. O araçari castanho também é encontrado na Colômbia, Bolívia, Argentina. Por aqui, pode ser visto nos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Apesar de não estar em extinção, é uma ave difícil de ser vista. Uma vez que habita a mata alta, sobretudo nas copas, como a maioria de seus congêneres tucanos, e ao longo de rios margeados por mata de galeria. Costuma frequentar matas de várzea e de terra firme, buritizais, cerrados, matas secas, ilhas fluviais, capoeiras e plantações. Uma curiosidade sobre ele diz respeito a seus banhos, feitos em bromélias, no alto das árvores, que ficam cheias durante as chuvas. Em geral, a reprodução dessa espécie ocorre entre a primavera e o verão e eles chocam apenas 2 ovos. As aves nidificam e põem seus ovos em ocos de árvores e cupinzeiros, onde normalmente já foram utilizados por outras aves, tal como o pica-paus. Sua alimentação é variada, gosta tanto de frutas quanto de carne, além de apreciar ovos e filhotes de outros pássaros. Seu enorme bico, apesar de forte, é muito sensível. Contudo, é também de grande eficiência, podendo trabalhar até com pequenos frutos. O albatroz de nariz amarelo mede 79 centímetros, pesa de 2,5 a 2,9 quilos. Possuindo uma envergadura de 1,90 a 2,07 metros, é o menor representante do gênero.
porém possui cauda mais longa em relação ao corpo, caracterizado pela cabeça e pescoço acinzentados. Face superior das asas negras, principalmente o bico negro com uma faixa amarela ao longo da face dorsal da maxila, terminando em um desenho arredondado. O albatroz de nariz amarelo alimenta-se principalmente de cefalópodes, lulas, polvos e náutilos, crustáceos e peixes, que são capturados mergulhando até 1 metro de profundidade. Outros são capturados através de voos rentes à superfície. Ocasionalmente pode alcançar as praias para consumir carcaças de animais mortos, arrastados por correntes oceânicas ou por tempestades, característica que a distingue como uma ave saprófaga oportunista. Acompanham barcos pesqueiros que despejam o resto da pescaria no mar, fornecendo rico banquete. Essa espécie se reproduz exclusivamente no arquipélago de Tristão da Cunha e Ilha Goa, no Atlântico Sul, sendo que as primeiras aves são avistadas nas ilhas em meados de agosto. Construem um ninho em uma depressão no solo, utilizando grama e lama, onde depositam um único ovo, com período de incubação de cerca de 75 dias. O filhote inicia os voos aproximadamente aos 4 meses de idade. O bispo vermelho do sul ou bispo vermelho é um pequeno passeriforme pertencente ao bispo e viúva do gênero Euplectis na família do tecelão, o Placeidae. É comum em pantanos e pastagens na África ao sul do Equador. Ao norte do Equador, é substituído pelo bispo vermelho do norte ou bispo laranja, que anteriormente era considerado uma subespécie desta espécie. Tem de 10 a 11 centímetros de comprimento e um bico cônico espesso. Os machos reprodutores são brilhantemente coloridos com plumagem vermelha, ocasionalmente laranja e preta. A testa, o rosto e a garganta são pretos e o resto da cabeça é vermelho. As partes superiores são vermelhas, exceto as asas e cauda marrons. A parte superior do peito e as cobertas da cauda são vermelhas, enquanto a parte inferior do peito e a barriga são pretas. O macho e a fêmea não reprodutores têm plumagem marrom listrada, mais pálida abaixo. As fêmeas são menores que os machos. Ocorre do norte da África do Sul, Angola, partes do sul e leste da República Democrática do Congo, norte da Zâmbia, sul de Uganda, nordeste da Nigéria e sudoeste do Quênia. Está amplamente ausente do deserto do Namibe e do Kalahari. Na época da reprodução é encontrado perto da água entre a grama, juncos, caniços ou culturas como a cana-de-açúcar. Fora da época de reprodução, ele se aventurará em pastagens mais secas e habitats de savana. É uma ave bastante gregária, aninhando em colônias e forrageando em bandos. Alimenta-se de sementes e alguns insetos. Muitas vezes empolheira-se em bandos mistos com outros membros da família de tecelões. No início da época de reprodução, os machos construem vários ninhos para atrair as fêmeas. Eles realizam um voo de exibição com as pernas afofadas. Eles são polígenos e acasalam com várias fêmeas. O ninho é mais comumente construído entre juncos e é feito de gramíneas e outros materiais vegetais entrelaçados. 2 a 4 ovos são postos. Conhecido como o mais belo membro da família, o estorninho de peito dourado ou melro de peito dourado apresenta plumagem metálica, sendo a cabeça azul esverdeada, o pescoço e as costas são na cor roxa, o peito, a região ventral e as coxas são amarelos e as asas são azuis. Os olhos são brancos e o bico é preto. Mede até 35 centímetros de comprimento, sendo que apenas a longa cauda mede 25 centímetros. Não há dimorfismo sexual. Tem hábitos diurnos e gregários, vivendo em pequenos bandos de até 12 indivíduos que se comunicam através de uma série de vocalizações barulhentas. Vive em regiões áridas e semiáridas, como campos, cerrados e savanas do leste da África, em países como Somália, Etiópia, Tanzânia e Quênia. Alimenta-se principalmente de insetos, como cupins. Caça tanto no solo, inclusive escavando cupinzeiros, como também durante o voo. Complementa sua dieta com moluscos, aracnídeos, sementes e algumas frutas. Nidifica em ocos de árvores, geralmente um ninho de pica-pau abandonado. O ninho é forrado com grama, raízes e palha.
A fêmea bota de 3 a 5 ovos que são incubados por ela por até 14 dias. Todos os membros do bando auxiliam nos cuidados com os filhotes. Não é uma espécie ameaçada de extinção, sendo um animal muito comum e com populações bem distribuídas. No entanto, sua beleza atrai traficantes que capturam esse animal na natureza para o comércio ilegal. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber novidades do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.